tema de hoje é vencendo o medo do futuro. Vencendo o medo do futuro. Pergunta que eu tenho a fazer para você é a seguinte: você tem medo do futuro? Você vive ansioso porque esperando o que pode acontecer? Eu acho que ultimamente tem muita gente ansiosa. O problema da ansiedade era um problema crítico do nosso mundo, como eu já disse em outros momentos, mas eu acredito que isso se agravou muito com essa questão da pandemia. As pessoas saem tensas de casa. Eu me lembro no início da pandemia, o pessoal agora ficou meio com menos medo, mas saíam tensas para os lugares, com medo de tocar em tudo, limpavam os pés, limpavam os produtos quando traziam para casa. Eu faço isso até hoje. Mas viviam tensas. O que será que vai acontecer amanhã? Como vai ser daqui a um mês? Eu me lembro no início, como já disse várias vezes, no início da pandemia eu falei, um mês e pouquinho, acabou. Nós estamos há quase um ano nessa questão e ainda, segundo as perspectivas melhores, até o meio do ano as coisas não vão melhorar tanto ainda, porque a vacina vai demorar para ser produzida no Brasil. Então isso causa em mim e em você um certo temor, e talvez isso te dá medo do que te reserva para o futuro. E eu quero dizer para você uma novidade, ou não, que ser humano é viver sua vida inteira sem saber o futuro. Se você é humano como eu, todo mundo é, você vai viver a sua vida inteira sem saber o que vai ter no seu futuro. Você imagina Deus contasse tudo que você já passou na vida antes, talvez você nem chegasse nesse tempo. Imagine isso, já parou para pensar? Aquelas grandes lutas que você já passou, se Deus te avisasse por antecedência, talvez você sofresse por antecedência. Se Deus falasse o dia que você fosse morrer, você ficaria tenso a cada dia, pensando, está chegando um dia menos, não é isso? Então ser humano é viver uma vida inteira sem saber o futuro próximo. O único que sabe o seu futuro é Deus. Ele está acima e fora do tempo, como eu sempre digo, mas eu e você estamos dentro do tempo. Eu sempre, quando dou aula sobre isso, eu falo que nós temos uma linha cronológica. Tudo foi criado e no decorrer do tempo, vamos dizer assim, aqui Deus criou todas as coisas, aqui um dia Jesus vai voltar e terminar tudo. Deus está vendo tudo isso, Ele está fora do tempo e Ele sabe como que vai ser o final. E Ele começou tudo, Ele está vendo, você está num desses momentos da história, você está aqui, eu também. Então nós não sabemos tudo o que vai acontecer na nossa vida, mas nós fazemos parte de um projeto, de um plano maior de Deus para a eternidade ou para a humanidade. O único que sabe todas as coisas é Deus, Ele vê tudo, Ele já sabe. Por isso que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus sabe todas as coisas, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Não conhecer o futuro muitas vezes dá ansiedade para a gente. Você é uma pessoa ansiosa? É ou não? Fica preocupado? Fica estressado? E isso judia da gente, não judia? Você já sofreu muito por causa de ser ansioso, preocupado? As pesquisas recentes mostram que 66% das pessoas temem o futuro. Esses dias atrás eu me peguei pensando, como é que vai ser o mundo dos meus filhos? Eu já fui criança, vocês também. Eu estou olhando aqui o Henrique, né? Do jeito que o mundo está caminhando, a gente fica pensando, o que eles vão ver na escola? Quais são os desafios que eles vão enfrentar? Vão mexer com as convicções dos nossos filhos. Já foi difícil para nós, para a nossa geração, essa nova geração também vai ser mais difícil. A questão da inclusão no grupo, se não fizer tal coisa você está fora do grupo, se você não fizer determinada coisa você vai ser isolado, o bullying, a questão da sexualidade, enfim, tantas outras questões, a questão das drogas. Então isso que faz com a gente que é pai? A gente fica ansioso e fica como um pai, fica pensando, poxa, não vou estar toda hora com meu filho, eu não vou estar toda hora na escola com ele, quando ele vai para a escola, o que eu vou fazer? E isso deixa a gente ansioso, não deixa?
E o medo sempre faz parte da nossa experiência humana. Somos ansiosos. Mas mesmo em tempos bíblicos, as pessoas sempre lutavam com a incerteza sobre o futuro. Isso não é um problema nosso não, viu, Sandra? Desde quando o homem existe, ele vivia preocupado com o futuro. Mas eu quero ler um texto com os irmãos, que está lá em Tiago capítulo 4, versos 13 ao 17. Tiago 4, 13 a 17, nos ensina como evitar os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem sobre o futuro. Como evitar 3 erros comuns que nós cometemos quando a gente pensa no futuro. É sobre isso. Aliás, para você que quer começar a leitura da Bíblia, eu indico um livro para você começar. Comece por Tiago, um livro muito prático. Esse texto específico que vamos ler, Tiago capítulo 4, versos 3 a 17, nos ensina como evitar os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem sobre o futuro. Vamos ler? Ouçam agora vocês que dizem, olha só, preste bastante atenção no texto. Ouçam agora que vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero passear nesses alguns versículos, nesses 4 versículos, e tirar algumas lições para mim e para você, para a gente não cometer os mesmos erros que muitos cometem com relação ao futuro. Primeiro erro, olha só, veja um erro que às vezes nós cometemos com relação ao futuro. Nós fazemos planos sem consultar a Deus. Você já fez algum plano sem perguntar a direção de Deus? Você se organizou, pensou, planejou e você foi lá e fez e não deu certo. Você tem consultado a Deus nos seus planos, seus projetos, seus sonhos? Você tem visto se de fato, perguntado a Deus se aquilo que você quer fazer é vontade de Deus? Quando você olha o verso 13, o texto diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ele fez plano aqui, não fez? Nós vamos para aquela outra cidade, para aquele outro lugar, vamos fazer dinheiro lá e voltaremos. Você já fez planos na sua vida? À primeira vista aqui, o plano que Tiago descreve nesse versículo, não é fora do comum. Muitas pessoas pensam assim, eu vou mudar para tal cidade, eu vou para tal lugar, vou ganhar dinheiro, eu vou construir minha vida e depois eu volto. Tiago aqui está descrevendo uma pessoa com um plano de negócios pretensioso e atencioso. De certa forma, essa pessoa se organizou para fazer isso. Mas tem um problema. Tem um problema. Essa pessoa está perdendo algo muito importante nesse plano. Ela esqueceu de algo extremamente crucial. Você sabe o que é? Em nenhum momento, Ana Paula, ela coloca o nome de Deus aí. Não é? Eu vou fazer isso e aquilo. Eu vou, amanhã ou hoje iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Em nenhum momento ela menciona Deus. Você já pediu a bênção de Deus para os seus negócios? Aliás, você consultou a Deus se aquilo que você está fazendo é vontade dele? E quando a gente vê esse texto, a gente percebe que essa pessoa está apenas autoconfiante. Ela acredita no poder que ela tem, na força que ela tem, que ela vai dar conta. E 4 vezes nesse texto ela menciona o que ela e as outras pessoas vão fazer. Mas não há uma única palavra sobre o que Deus vai fazer.
Eu já tomei decisões precipitadas, e obviamente sem consultar Deus, e obviamente deram errado. Fiz planos também sem consultar Deus, e obviamente não caminharam bem. Fiz projetos sem consultar Deus e também não deram certo. Mas todas as vezes que eu consultei a Deus e Deus falou, segue em frente, aquilo aconteceu. Por quê? Porque nós precisamos colocar Deus no nosso negócio. Eu conheço muitas pessoas assim como esse homem aqui, até cristãos planejam como se Deus não existisse. Elas falam que servem a Deus, mas na hora dos seus planos elas nem consultam a Deus para fazer as coisas. Vamos fazer, faz. O que acontece depois? Dá errado, não tem a bênção. Elas sequer pedem a bênção de Deus. Mas se você quer a bênção de Deus para o seu futuro, você precisa envolver Deus no seu planejamento. Vamos imaginar que você está planejando uma viagem para o final do ano. Você está planejando, você fala, aí você tem que colocar isso em oração. Deus, eu e minha esposa, minha família queremos fazer uma viagem, eu quero fazer determinada coisa. Consulte Deus se é a vontade de Deus. Consulte. Não é errado fazer planos. Ano passado nós como conselho fizemos vários planos para a igreja. Oramos para Deus. Tínhamos uma grande programação, 30 anos de igreja. No fim, apenas o primeiro culto de aniversário da igreja que de fato aconteceu como nós prevíamos. Fizemos errado? Não fizemos, nós consultamos a Deus. Deus não deu uma visão clara para aquele momento, mas não foi como nós planejamos. Isso mostra o quanto é que nós somos, que nós não temos controle sobre o nosso futuro. Tem muitas variantes que você não tem controle. Aliás, o que nós temos controle? Eu sempre pego a estrada no domingo para vir para cá, e eu e o Márcio a gente vem para cá e volta. E eu fico pensando, eu estou dirigindo o carro voltando para Mandaguari, eu acho que controlo o carro, mas se uma peça quebrar, né? Mas vamos imaginar que eu estou no controle do carro, mas eu não controlo todos os outros carros que andam na estrada. Eu não controlo muitas outras coisas, muitas outras variantes. Então eu preciso colocar Deus sempre no negócio, nos meus planos. Eu preciso consultar a Deus quando eu quiser fazer planos para o meu futuro. Eu preciso clamar a Deus, fazer minha parte, para que Deus cuide de mim. Veja Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, o que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você não pode se apoiar no seu entendimento. Se você se apoiar no seu entendimento, no seu conhecimento, por melhor que você seja, por mais inteligente que você seja na área que você está trabalhando, você pode ser que as coisas não deem certo porque você não colocou debaixo do controle e do cuidado de Deus. Está fadada a não dar certo. Imagine só, Luiz Carlos, aquele momento em que Jesus estava pregando no barco e Pedro tinha acabado de tentar pescar uma noite inteira, e ele lavando a rede, Jesus pregando, ele lavando a rede, Jesus pregando, e de repente, era final já, Jesus falou: agora eu terminei a pregação, Pedro, vamos lá, você joga a rede. Pedro era especialista em pescar, Paulo. Com o conhecimento que ele tinha, ele podia falar para Jesus: Jesus, eu é que entendo de pesca. Hoje o mar não está para peixe. Passei a noite inteira jogando rede, estou cansado, acabei de lavar a rede. Mas o que ele diz? Mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E o texto diz que ele foi e fez a maior pesca da sua história, da sua profissão, da sua carreira. E em seguida ele volta, Jesus chama ele para ser pescador de homens, e ele deixa tudo e segue a Jesus. Veja o que diz Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pergunta que eu tenho a fazer quando eu olho esse versículo é: tudo que você faz, você pode consagrar para Deus?
tudo que você faz, você pode dar glória a Deus pelo que você faz? Consagre tudo que você faz a Deus. Consulte, faça seus planos consultando a Deus, senão você pode cair no problema da imprudência, da precipitação, e as coisas vão caminhar mal. Enquanto você olha para o futuro e pensa no futuro da sua vida, da sua família, do seu negócio, da sua igreja, faça mais do que planejar. Ore, coloque diante de Deus, fala: Deus, eu pretendo fazer isso, isso e aquilo. O Senhor, é sua vontade? Eu posso fazer? Confirma para mim. Consulte a Deus se o desejo que você tem no seu coração, para a sua casa, para a sua família, para o seu negócio, para o seu dia a dia, é vontade dEle. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver vários exemplos de pessoas que consultaram a Deus antes de tomarem grandes decisões. Se você olhar, por exemplo, para Neemias capítulo 1, você não precisa abrir sua Bíblia, ele recebe a notícia que Jerusalém estava destruída, os muros destruídos. O que ele faz? O texto diz que ele, quando ouviu aquilo, ele sentou, chorou e passou dias lamentando, jejuando e orando a Deus para pedir uma direção. Antes de tomar qualquer atitude, ele orou, ele consultou a Deus, ele buscou direção de Deus para fazer o que ele devia fazer. Ele pediu a bênção de Deus para conversar com o rei. Você pode ver isso em Neemias capítulo 1 e 2. Antes de tomar qualquer atitude, a primeira que ele tomou foi orar e consultar Deus. É isso que eu devo fazer? Lembre-se de Moisés, várias vezes o povo estava com fome, com sede. O que Moisés fazia? Ia até Deus. O que eu devo fazer? E Deus falava: faz isso, faz aquilo. Lembre-se de 1 Samuel capítulo 30, quando Davi volta com os soldados. Eu preguei sobre isso aqui já. Ele volta para o vilarejo onde ele vivia e vivia seus familiares, e tudo estava queimado. O que ele faz? O povo quer matar ele, os soldados, quer apedrejar ele. Ele fica angustiado, chora, mas o texto diz que ele se fortalece no Senhor. Ele ora, ele busca a direção de Deus para ver o que ele devia fazer. Antes de tomar qualquer atitude, de ir atrás de quem fez aquilo, ele consulta a Deus. Se você olhar em 2 Crônicas capítulo 20, eu acabei de dizer agora há pouco, quando Josafá estava ameaçado por acho que 3 povos ou 3 exércitos diferentes, ele fica alarmado, o texto diz, e ele decide consultar Deus. Então ele proclama jejum em todo o reino. E lá no verso 12 do capítulo de 2 Crônicas 20, ele diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Às vezes você e eu estaremos diante de situações que a gente não vai saber o que fazer, e é assim que a gente tem que falar para Deus: Deus, eu não sei o que fazer, o que eu devo fazer? Qual atitude eu devo tomar? E Josafá faz isso, e a gente vê depois no capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai ver que Deus deu a vitória para eles sem que eles pegassem em armas. Eles venceram a batalha sem enfrentar o inimigo, apenas louvando, porque eles consultaram a Deus. Às vezes você vai ter muito trabalho porque você não consulta a Deus para fazer seus projetos, mas às vezes, se você consultar a Deus, isso vai facilitar, te vai dar força, e você vai saber que aquilo é a vontade dEle. E se é a vontade dEle, nunca vai faltar recurso para isto. Amém? Amém, irmãos? Segundo erro que nós não podemos cometer: nós presumimos que sabemos o que o amanhã nos reserva. Isso é presunção, não é? Eu acho que a gente está querendo prever o futuro, né? Olha o que Tiago capítulo 4, que nós lemos, versos 14 e 15 diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No verso 16, Tiago continua dizendo que presumir saber o futuro é uma forma de arrogância. A pessoa arrogante, ela acha que sabe o futuro. Nós previmos, ou fizemos todo um projeto para a igreja no ano passado, e tantos outros que eu tinha pessoais que não caminharam como eu esperava. E eu não os fiz com arrogância, eu me organizei. Mas outra coisa é a gente achar que vai dar tudo certo e vai fazer sem consultar Deus. E a Bíblia diz que há tanto orgulho bom como orgulho ruim. É bom dizer que se você está orgulhoso do que Deus está fazendo na sua vida, isso é bom. Eu estou feliz por aquilo que Deus está fazendo. Mas o tipo de orgulho que Tiago está dizendo aqui
é claramente um problema muito sério chamado presunção, arrogância. Ele acha que vai dar tudo certo porque ele é capaz, ele está seguro, ele está confiante em si mesmo. Alguns dizem que isso chama-se ensimesmado. Ele acha que ele dá conta sozinho. E ele vai e toca o barco e segue em frente. E se há algo que o ano passado nos ensinou, é que a gente não sabe o que o amanhã vai nos reservar, né, Regina? Prevíamos tantas coisas. Alguns previam viagem com família, né? Outros tantos projetos, né? Outros imaginavam tantas coisas e nada aconteceu. E também nós não sabemos o que Deus nos reserva para esse ano. Você sabe? Você pode se organizar, programar, e deve fazer isso. Mas quem sabe o futuro é só Deus. A boa notícia é que nós podemos contar com amor, com a bondade e com a fidelidade de Deus. Se você olhar o Salmo 23, verso 6, o texto diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Você tem duas companhias durante toda a sua caminhada nesse planeta. Diga assim: a bondade e a fidelidade. Essas duas companheiras vão andar do seu lado durante toda a sua caminhada, se o Senhor é o seu pastor. Se você é dele, você sempre será acompanhado pela bondade e a fidelidade de Deus. Provérbios 16:1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Você pode fazer 1001 planos, 1001 projetos, se organizar para tantas coisas, mas a resposta vem do Senhor. A realização das coisas cabe a Deus. Quantos aqui, levanta a mão, se você combinar comigo, fizeram projetos para o ano passado e não deu certo? Aconteceu isso? Isso mostra que nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Eu me lembro um tempo atrás, eu estava em Mandaguari, já contei isso para os irmãos, alguns já ouviram. Há uns 5, 6 anos atrás, eu estava andando na rua, no centro, e veio uma mulher com um dos dentes de ouro, né? Eu percebi porque ela me deu um sorriso. Uma senhora falou assim: eu posso ler sua mão? Eu falei, ela tinha aquela roupa de cigana. Eu falei, não, porque eu não acredito nisso. Eu sei que você não acredita, então você pode me dar um trocado, né? Ela queria mais o dinheiro por conta ao invés de querer ler a mão de fato. Mas muita gente vai atrás de pessoas que predizem o futuro, e elas são guiadas muitas vezes pelo que as pessoas dizem. Vão atrás de tarô, vão atrás de videntes, de centros espíritas, enfim, pessoas que dizem que sabem o futuro, e elas descobrem que aquilo tudo é enganação. E tem muita gente que diz que é em nome de Deus predizendo o futuro dos outros aí. Tome cuidado, não vá atrás de pessoas que predizem o futuro. Se você precisa saber seu futuro, leia a palavra. O que Deus mostrar é que Ele quer que você saiba. O que Ele não mostrar é surpresa para você. É que Ele não quer. Tem coisas reservadas de Deus para você que você não precisa saber agora. Tem um tempo certo. Tem coisas ocultas que Deus reservou para momentos específicos da sua vida. Nada mais na vida é confiável a não ser Deus. A não ser Deus. Terceiro erro: nós demoramos a fazer o que é certo, não é? Você sabe o que é certo, você sabe o que deve fazer. Eu já preguei sobre isso, um sermão todo sobre procrastinação. Palavra difícil, né? Diga aí, procrastinação. Trava a língua, né? Procrastinar, ou seja, enrolar, adiar. Nós adiamos fazer o que é certo. Você sabe que deve fazer aquilo. Por exemplo, vamos imaginar se tem um problema sério com alguém, precisa perdoar aquela pessoa. Você sabe que você precisa perdoar. Por que você adia isso? Deus não vai fazer isso por você. Por quê? Porque isso é possível. Deus só vai fazer o que é impossível. Ou às vezes fala assim: eu tenho que fazer isso, mas aquela história, mas vai dar um trabalho.
Aí você não faz. Ou seja, tem coisas que vão dar trabalho, mas é possível. Deus não vai fazer por você. Não vai esperar que Deus vai fazer uma determinada coisa que você pode fazer, mesmo que dê trabalho. Eu tenho em casa lá um fundo de quintal que eu preciso carpir, né? Capinar, né? Eu pensava que era carpinar, mas é capinar, certo? E eu olho aquilo, eu falei, sábado, sexta-feira eu fui lá numa casa de agricultura, de produtos agrícolas, eu comprei uma enxada leve. Porque a última vez que eu fiz que eu capinei aquele quintal, eu fiquei descadeirado 2 dias. Aí meu pai, nesse final de ano, foi em casa, ele falou assim: Júnior, essa enxada você não dá conta, muito pesada, e o cabo é curto. Aí então eu fui atrás de uma enxada, pretendo começar amanhã, mas vou mais devagar, né? Não sou que nem o Luiz Carlos, aqui dá conta Hoje cedo eu mandei um recado pro meu pai, querendo saber do meu tio. Falei, pai, você está em casa? Ele falou, não, ele mandou uma foto. Tirou uma foto dele, estava capinando a cana lá do sítio dele. Então, eu não tenho essa habilidade que muita gente tem de lidar com isso, mas a gente não pode adiar as coisas. Para que eu vou pagar para alguém fazer? Eu posso fazer, demorar 3, 4, 10 vezes mais demorar, mas eu faço. Então, para que adiar se eu posso fazer logo? Não é? É aquela história, se meu pai estiver assistindo, ele vai ficar bravo comigo. Eu me lembro que há um tempo atrás, faz um bom tempo já, antes de me casar, tinha uma torneira no tanque da minha mãe, aqueles tanques de 2 bolas, sabe? Sabe isso aí ou não? Tanque de lavar roupa. E uma das 2 tinha torneira. Uma das torneiras, ela não fechava direito, ficava pingando. Toda vez que eu ia lá, tinha um arame apertando aquela torneira. Outra vez eu fui, já tinha aquela borracha de câmara de ar envolta aquilo pingando. Aí um dia eu falei, espera aí. Cheguei lá, fui lá e comprei uma torneira e troquei. Procrastinação, a gente sabe fazer e às vezes a gente adia. Coisa fácil de resolver. Se não sabe fazer, você sabe, chama alguém para fazer. Para que adiar uma coisa que é possível fazer? A procrastinação, ou seja, enrolar, é sempre a maneira errada de lidar com uma incerteza. O que o texto diz lá em Tiago? O texto diz assim, pense nisso: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós procrastinamos quando sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. Talvez a Cláudia agora, agora ela não está assistindo porque ela está pregando lá, mas ela vai lembrar de algumas coisas que eu procrastinei para fazer também. Você marido também gosta de procrastinar às vezes, enrolar as coisas, fazer mais rápido. Mas mulher também não fica isenta disso não. Mas tem coisas que precisam ser feitas, e quando a gente procrastina, a gente desperdiça a nossa vida, e a vida nós só temos uma. Tem coisas que não podem ser adiadas. Tiago deixa claro que quando nós procrastinamos a fazer o que é certo, nós estamos cometendo pecado. Se você procrastinar, provavelmente vai perder as oportunidades de ouro que Deus colocou diante de você. Você lembra de alguma situação que se você tivesse feito aquilo, teria dado certo, mas você não fez? Perdeu a oportunidade, outro fez. Ou se você não tivesse feito aquilo, você foi e fez. Você não pode adiar ou atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Não sei se é o Messias ou o pastor Matias que falava assim: ó Deus, se a gente não atrapalhar o que Deus quer fazer, já está bom. Mas às vezes a gente atrapalha, porque Deus espera que você faça a sua parte, mas nem a sua você está fazendo. Você não pode perder o tempo que Deus quer usar na sua vida, o timing, como diz alguns. Você não pode desperdiçar as oportunidades que Deus coloca diante de você. Eu já perdi algumas. Você já perdeu alguma oportunidade que Deus te deu? Mas eu falei, Deus, não, agora eu não quero perder mais, daqui para frente me deixa bem claro o que eu tenho que fazer, mesmo que dê trabalho. A Bíblia diz em Provérbios que o preguiçoso morre de fome porque tem preguiça de pegar a mão para pegar a colher com a comida. Tem muita preguiça. A pessoa que procrastina,
ela às vezes é por conta que fala, não, vai dar muito trabalho, não vou fazer isso não, vai exigir demais de mim, eu vou me desgastar demais. Aí fica a vida inteira daquele jeito, aquela coisa, e as coisas não caminham, sempre aquela mesma rotina, porque você não está fazendo o que devia fazer. Não espere, presta atenção nisso, não espere que Deus faça o que é possível. O possível é você que tem que fazer. Deus vai fazer o impossível. Por exemplo, oramos pelos enfermos, nós podemos orar. O que mais podemos fazer? O que for possível para nós. Por exemplo, tem alguém com problema de saúde, se for possível você ir no especialista, vá. Deus vai fazer o que você não pode fazer, o que não cabe a você. O pecado não é só o que você faz, é sobre também o que você não faz. Há pecados de ação e de omissão. Diga assim, tem pecado de ação e de omissão. Às vezes a gente peca por omissão, não por ação. A gente devia fazer uma coisa e não fez. Martin Luther King, ele diz uma frase assim, ele disse, né? O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Uma outra frase que ele disse, aliás, nos Estados Unidos comemorou-se o dia dele, alguns dias atrás. Ele disse uma outra frase que me chama muita atenção: o lugar mais quente no inferno é reservado para aqueles que permanecem neutros em tempos de grande conflito moral. Às vezes a gente tem com medo de evitar algum conflito, a gente fica quietinho e devia ter feito alguma coisa, devia ter falado alguma coisa, devia ter tomado alguma atitude. Nós como igreja, muitos de nós temos falado por anos sobre alguma coisa que a gente sabe que precisa fazer, mas a gente não faz. A partir de amanhã eu vou começar a fazer exercício, caminhada. Ana Paula faz isso. Eu desde os 30 anos falei que ia fazer, comecei a fazer, um dia me quebrei inteiro, agora estou voltando à nativa, agora estou fazendo isso, mas não como eu fiz outra vez. Quando você toma alguma decisão, não fica só na promessa, vai e faça. O que você está esperando? Por que você está esperando? Se você já sabe o que deve fazer, não adie mais o que está na cara que você deve fazer. Não demore para realizar o que Deus claramente disse para você fazer. Eu sempre trago comigo uma frase e eu levo ela no meu coração. O que muda a sua vida e a minha vida não é o que a gente ouve, é o que a gente decide e faz. Não adianta você ouvir e saber tudo que você precisa fazer. Não adianta você saber tudo, chorar diante de Deus, falar: Deus, eu me arrependo disso e aquilo, mas eu quero mudar minha vida, vou tomar algumas atitudes. Chega amanhã, na segunda-feira, você não toma nenhuma atitude, não faz nada. Daqui 2, 3, algum tempo, você vai lembrar de novo daquele mesmo problema, e você não agiu. Você está pecando, porque você sabia o que devia fazer e não fez. Eu quero concluir dizendo para você que você nunca vai escapar da incerteza dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, porque o futuro a Deus pertence. Não importa o que você vai enfrentar neste ano novo. Aliás, está acabando o primeiro mês já. Você não tem todas as respostas para esse ano. Você não tem. Nem aqueles especialistas em saúde sabem dizer quando isso vai terminar. Tudo muito incerto. Às vezes um diz uma coisa agora, os mesmos daqui a algum tempo vão dizer outra coisa. No entanto, reconhecendo, evitando esses erros comuns que eu disse para você, você pode entrar nessa incerteza com fé e esperança em Deus. Portanto, não seja precipitado. Consulte Deus antes de fazer seus planos. Pergunte para Deus: isso o senhor quer? Isso o senhor quer? Isso não? Então não seja teimoso e faça algo que Deus não pediu para você fazer. Vai dar errado. Segunda, não seja presunçoso. Não acha que você sabe o que o futuro te reserva. Se apoie em Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade. Não se apoie no seu próprio entendimento. Terceiro,
Não procrastine, não enrole, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, nesse momento. Amanhã eu faço, aquela história amanhã, né? É aquela história, o cara chega na padaria, tá lá, fiado só amanhã. O cara vai lá amanhã, é fiado só amanhã. E nunca acontece, né? Ele nunca vai fazer fiado, porque é só amanhã. Às vezes a gente procrastina, enrola para fazer alguma coisa e fala, amanhã eu começo, e nunca começa. Começa hoje. Começa. Eu levo comigo, no meu coração, junto, eu e a Cláudia, um versículo que Deus colocou no nosso coração para o nosso ministério. Está no Salmo 32, verso 8, que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Enquanto a gente ouve a instrução e o ensino de Deus no caminho que a gente deve seguir, e a gente segue os conselhos de Deus, Deus sempre tem nos abençoado. Quando a gente resolve tomar alguma decisão precipitada, as coisas não caminham bem. Isaías 30, 21, outro versículo fala muito ao meu coração, diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga. Termino com uma frase que Lutero escreveu. Lutero foi aquele que começou a reforma protestante. Ele diz assim: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem meu guia. Você talvez não saiba para tantos caminhos que Deus vai te levar, para tantos lugares que Deus vai te levar, mas você sabe que quem está te guiando. Me lembro de Abraão, Fátima. Quando Deus tira Abraão da zona de conforto, ele estava bem, com toda a familiar, a parentela dele. Deus chega para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não questiona para Deus, ou questiona a Deus sobre qual seria esse lugar, mas o que ele faz? Ele obedece. Muitas vezes Deus vai pedir para você fazer algumas coisas que você não sabe como serão, mas se foi Ele quem pediu, faça. Não existe lugar mais seguro para estar do que estar no centro da vontade de Deus. Portanto, meu irmão, não seja precipitado, não seja presunçoso, não procrastine. Que Deus nos oriente a vencer o medo do futuro, consultando a Deus antes de tomar qualquer decisão, sabendo ou colocando diante de Deus o nosso futuro, e também não demorando para fazer o que é certo. Se você sabe o que deve ser feito, vai e faça, mesmo que dê trabalho. Amém? Vamos orar? Feche